vocês que estão entrando conosco a partir de agora pela live, por meio do Instagram. Sejam bem-vindos. Estaremos adorando o Senhor mais uma vez nessa noite. Peço que vocês coloquem de pé. Vamos nos preparar para receber da palavra do Senhor nessa noite. O Senhor ele já preparou esse dia, Ele já preparou a mensagem, Ele já preparou tudo que tem para se acontecer aqui nessa noite. Peço que você feche seus olhos, eleve seu pensamento ao trono de Deus. Ore a Ele, diga a Ele, para que Ele venha derramar a glória dEle nessa noite aqui, para que você venha ser cheio e transbordando na presença dEle. E nessa noite Ele venha te abrir todo entendimento, toda compreensão daquilo que é genuíno e verdadeiro acerca do teu reino, acerca da palavra, acerca daquilo que verdadeiramente é o Evangelho de Cristo. E nessa noite o Senhor abre as suas mentes, abre o seu coração para receber dessa palavra que gera vida, que transforma, que regenera. Essa palavra que nos dá vida, que nos traz uma verdadeira liberdade para a qual nós somos chamados e convidados todos os dias a desfrutar dela. Feche seus olhos e adoremos ao Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
ó Pai, que a tua glória seja manifesta nesse lugar. Oh, aleluia, ó Espírito Santo, Espírito de Deus, venha nessa noite encher, venha nessa noite Deus, manifestar a tua presença, tua unção e teu poder. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, que todo Espírito comunicado seja repreendido, todo Espírito de confusão, toda enfermidade, todo Deus de dúvida, em nome de Jesus, seja repreendido, seja começado, todo Espírito maligno seja despedaçado, todos os trilhões nesta noite, todas as correntes malignas nesta noite, em nome de Jesus, seja despedaçado, todos os trilhões inimigos, ó Deus, todo poderoso, mas que a tua glória, tão pouco, enche este lugar, enche nossas vidas, enche nosso desejo, manifesta o nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz a todos os irmãos. Amém? Amém. Estão tudo bem? Aleluia. Fala, eu estou preparado. Eu estou preparado. Aleluia. Se prepare, amém? Porque Deus tem algo especial para nós nesta noite. Aleluia. Então, abra o teu coração. Aleluia. E que o Senhor possa nesta noite falar ao Espírito de cada um de nós. E a palavra fala, quando Ele falar, não endureçam os vossos corações. Amém? Creia a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui, né, na terceira quinta-feira, e nós falamos nas duas primeiras quinta-feiras sobre heranças geracionais, né, sobre heranças familiares. Nós falamos que as heranças geracionais, as heranças familiares, é decorrente de da palavra de Deus sobre o que? Sobre a quebra da lei, quebra da palavra do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor, ela é acima de tudo. Amém? Por isso, nesta noite, eu já repeti nas duas quinta-feiras que eu não estou pregando aqui religião. Amém? Religião A ou religião B. Eu estou pregando a palavra do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor é acima de tudo. Aleluia? É acima de todos. Quando Deus fala, se cumpre. Amém? E foi pela palavra do Senhor que veio as maldições, amém? Porque houve quebra de mandamento, quebra da palavra dele, transgressões da lei dele, amém? Transgressões da palavra dele. E isso surgiu as maldições, amém? As pessoas foram amaldiçoadas, as famílias. E quando se há uma quebra, há uma consequência, amém? E o que é uma maldição? Maldição é consequência. Amém? Consequência de uma queda, consequência de uma transgressões. Amém? Consequência do pecado. Amém? Isso é a maldição. E como nós aprendemos nas primeiras quarta-feiras, veio através de quê? Quando o Senhor, Deus, lá no Monte Sinai, Ele deu uma lei promulgada ali, foi dada ali, não poderia haver quebra daquela lei, amém? Daquela palavra de Deus, aleluia. E quando havia essa quebra, quando havia essas transgressões, automaticamente a consequência também, amém? Automaticamente as maldições também sobre a família e sobre as gerações até a quarta, amém? Porque ele tinha falado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, ele disse, se transgredires, visitarei a iniquidade dos pais e filhos até a terceira e quarta geração. Amém? Por isso, se houve a quebra, houve a prática da idolatria, aquela geração, aquela família era visitada até a terceira e quarta geração, se não houvesse um arrependimento. Amém? Glória a Deus. E nós falamos sobre consequências
de idolatria na família, né? Qual que é a consequência? Ou seja, a palavra maldição, que é a consequência, amém? A consequência, eu vou aqui fazer um rápido resumo, rapidamente, só para nós ter a finalização, amém? Herança familiar é a quebra da lei de Deus, dos princípios da lei de Deus, amém? É a quebra de princípio. Consequências espirituais da idolatria. O que é as consequências nas famílias? É a consequência dele: deficiência espiritual, cegueira espiritual, promiscuidade sexual, homossexualismo, solidão, imundície, paixões infames, perversões sexuais. Idolatria é uma loucura diante de Deus. Quando havia quebra sobre derramamento de sangue, da palavra de Deus, não matarás, qual era a consequência nas gerações, dependendo das gerações, vem depressão, suicídio, aquela depressão que tem desejo de morte, né? Quando há um derramamento de sangue, depressão, doença grave, acidentes frequentes e mortes prematuros, amém? Morte de jovens, morte de criança, são consequências de não matarás, do derramamento de sangue, amém? Então, se seus antepassados cometeram derramamento de sangue, cometeram essa quebra da lei, então a família vem sendo visitada por esse espírito maligno e há liberdade para atuar naquela família, naquela geração, amém? Então, por exemplo, se seus antepassados cometeram muito derramamento de sangue ou derramamento de sangue, o que acontece? Durante as gerações dessa família, se não há uma quebra, o que acontece? Há muitos casos de depressão suicida, aquela depressão que faz a pessoa se matar, que tem desejo de morte, doenças graves, por exemplo, toda doença que leva à morte, câncer, como que chama, rins paralisado e outras coisas, toda doença que leva à morte, heranças geracionais. Acidentes frequentes, né? Às vezes tem um acidente aqui, uma família sofreu, outro sofreu, aí vai outros. Então, acidentes frequentes e mortes prematuras, amém? Morte de criança, morte de jovem, que às vezes acontece tão repentinamente, você não tem um motivo, não tem uma causa, mas ele tem uma legalidade, amém? Aborto é considerado derramamento de sangue também, viu? Aborto é um crime, é um assassinato, é um derramamento de sangue que você comete no seu corpo e tem graves consequências pelo aborto, amém? Tem enfermidade grave na mãe e no filho, também no filho que foi gerado naquele mundo onde houve o aborto. Eu estou falando de aborto intencional, amém? Não aquele aborto que não é intencional, que acontece, mas o aborto intencional que você provoca, o que você faz, é esse tipo de aborto, amém? E também tem a questão, por exemplo, se um amigo ou seu parente ia cometer aborto ou cometeu, você ficou sabendo, você não fez nada, tipo assim, você acobertou, você também sofre heranças, também a consequência, amém? Por exemplo, você pode, às vezes patrocinou um aborto, emprestou dinheiro, a pessoa ia abortar, ou alguém falou para você, olha, eu vou abortar, você não fez nada, às vezes até apoiou, faz também, você não consegue criar, e apoiou, você também sofre consequência porque você foi omisso a um assassinato, amém? Então você também sofre consequência. Aborto, ele tem consequência de enfermidade grave na mãe, e se essa mãe teve filho depois disso também, ele pode ter também doença grave e até a morte também, amém? Ele pode morrer também. Aborto de todas as suas, por exemplo, planos e projetos, amém? Você não consegue levar nada para a frente. Você tem uma ideia, você tem uma vontade, você tem um desejo, você faz planos, mas não consegue concretizar. Você não consegue chegar até o final daquele mar. É tudo abortado na sua vida.
Amém? Isso é consequência de aborto geracionais ou de você mesmo. Amém? E infertilidade também. Amém? Geralmente a mulher fica infértil e o homem também. Tem consequência para homens também. É infertilidade. Aquele homem que ele é novo, mas ele não consegue mais. Sendo novo, sendo jovem. Isso também é consequência de aborto. Amém? Consequência de ocultismo e feitiçarias. Enfermidade grave na cabeça e no pescoço. Porque quando você vai a um centro de ocultismo, de feitiçaria, quando você vai se tornar, o que ele faz? Fala para você consagrar a sua cabeça, né? A sua cabeça é consagrada às entidades, aos orixás e a outros tipos de entidade. Então quer dizer, o inimigo tem toda a legalidade para atacar você nessa área. Amém? Tem toda a legalidade de colocar tumores na cabeça, problema emocional, esquizofrenia, tumor no olho, tumor na garganta, no esôfago, enfermidade neuropsicomática, de transtorno obsessivo compulsivo, doenças mentais e síndrome do pânico. Amém? Todos esses são consequências de ocultismos e feitiçarias. Amém? Se seus avós, seus antepassados, ou até mesmo vocês fez prática dessas coisas, isso tem consequências geracionais. Amém? Amém? Desonra o pai e a mãe. Filho que desonra pai e mãe, que não tem o mínimo de respeito para o pai, que não tem o mínimo de respeito para a mãe. O que acontece? Acontece fracasso em todas as áreas da sua vida. Amém? Ele se torna uma pessoa, um adulto fracassado. Por quê? E também tem morte prematura para aquele filho. Porque qual que é a promessa para a honra de pai e mãe? Vida longa na terra. E ao contrário, morte prematura também. Além do fracasso. Amém? Quando nós ensinamos nossos filhos a nos honrar o pai e a mãe, é para o bem dele. Amém? É para que ele tenha uma vida de sucesso, para que ele seja abençoado, para que ele seja protegido. Amém? Para que ele tenha uma vida mesmo abençoada. Roubos e outros. Roubos. Você roubou, defraudou alguém, os seus antepassados, pai, avô, bisavô, cometeu roubo, cometeu, como que chama? Esqueci a palavra, que fala indébita, apropriação indébita, né? Apropriou de coisas que não era dele, fez muita coisa. O que acontece? Há muitos casos de que sintomas de perdas, amém? Você está adquirindo uma coisa, você perde, vícios, tudo que causa perda vai acontecer, que causa fracasso, que rouba o que você tem. Amém? Amém? Tudo isso acontece nessa geração. Na geração, até a 4ª geração. Irmãos, isso aqui eu fiz assim, é muito resumido, né? Porque nós nem temos tempo de fazer uma coisa mais detalhada. Mas é muitas coisas que acontecem. Por exemplo, a herança de roubos e tudo acontece. Vício de droga, de todo tipo de vício que causa destruição. Amém? Todo tipo de mal, todo tipo de bloqueio, todo tipo de fracasso. Amém? Isso também ocorre em feitiçaria também, e ocultismo, todo tipo de destruição. Porque há o reino da luz e há o império das trevas. Amém? O reino da luz era, depois nós vamos ver lá no livro para começar de hoje, vamos começar com o livro de Deuteronômio 28. Amém? O Deuteronômio 28 nos especifica certinho o reino da luz e o império das trevas. Amém? Amém. Guardar o sábado. Amém? Quer dizer, não dará falso testemunho contra teu próximo. Esse daí também gera muito
muito sofrimento, aquela pessoa insegura, aquela pessoa que vive no pânico. Isso é herança de você que levantou falso testemunho contra o teu próximo, contra o teu irmão. Amém? E também há fracasso. A pessoa, porque muitas pessoas querem se dar bem à custa de outras pessoas. E às vezes pode levantar um falso testemunho. Ela não consegue ter sucesso. Amém? Ela não consegue ter sucesso. Guardar o sábado. Amém? Ou guarda o sábado, você pode falar, não há uma consequência, mas há. O que é guardar o sábado? A Bíblia fala sábado, mas o que Deus está falando guardar o sábado? Ter o seu dia de descanso. Amém? Amém. O dia seu de descanso é o sábado do Senhor. Aleluia? Amém. Então você tira o seu dia de descanso. Você não vai trabalhar de segunda a segunda. Você está desobedecendo. Amém? Qual que é o nosso dia de descanso hoje? O nosso sábado do Senhor é o domingo. Se você tem o seu domingo, descansa nele. Não vai trabalhar. Tenha o seu dia de descanso. Fique deitado, esparramado, descansa. Amém? É lei isso, irmão, e é muito sério. Você sabia que se a pessoa não tirar o seu dia de descanso, ela também não tem sucesso? Ela não vai construir nada que é firme, que tenha realmente o lucro, que tenha realmente o benefício, por ela não ter o dia dela de descanso. E porque entra no seu coração a ganância, a ambição e outras coisas. Tem que ter o dia de descanso. Descanse no seu dia. E o dia do seu descanso é o sábado do Senhor. Amém? Amém. O dia do descanso seu é o sábado do Senhor. É que muitas vezes não entendem. Pensa que porque o nome está no sábado tem que ser só no dia de sábado. Mas não é. O sábado do Senhor é o dia do seu descanso. Amém? É o dia do descanso. Lá no livro de Levítico, Levítico que fala que Deus mandou o povo de Israel plantar 6 anos e repousar 1 ano. E nesse ano ele fala, este é o sábado do Senhor. Porque seria o ano do descanso. Então era o sábado do Senhor. Deus mesmo falou para o povo. Então nesse ano, você trabalha 6 anos. Nesse ano vocês não fazem nada, vocês não plantam, vocês não fazem nada. Será o ano do descanso, sábado do Senhor. A Bíblia fala isso. Então o seu dia de descanso é o sábado do Senhor. Amém? E você tem que ter, é lei. Amém? Não adulterarás. Que avós, pais, que foi muito promíscuo sexual, que adulterou muito, que deixa um legado muito triste também na família. Que legado? Deixa legado de promiscuidade sexual, prostituição, pornografia e pedofilia. Amém? Então, se seus antepassados foram muito promíscuos sexual, seus avós traíram sua avó e não honrou a família, então o que acontece? Tem um legado muito sério também. Amém? Que legado? Deixa o legado de promiscuidade sexual, todo tipo de orgia e outras coisas, prostituição, geralmente, pornografia e pedofilia. Amém? Então, é muito sério essas coisas. A quebra da palavra é muito séria. Amém? E o que aconteceu? Quando nós lemos o livro de Deuteronômio 28, nós não vamos ler tudo, porque não vamos ter tempo de ler tudo. Vamos ler só para nós ver se nós fazemos uma linha de raciocínio. Primeiro, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos.
Só vamos ler uma bênção só. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Vamos ler só isso. Então quer dizer, aqui, vamos ler essa forma resumida. Aqui é o império da luz de Deus, a palavra. Quando Deus deu a ordem, né, a lei, e que não era para ter desobediência, o que acontece? Os que obedeciam, essa forma ali, era pela obediência, era pelo esforço, era pela obediência, você tinha que obedecer. Então, quando você obedecia, as bênçãos te acompanhavam. Você era abençoado. Na cidade, no campo, e fala as outras bênçãos maravilhosas. Depois, na sua casa, você pega o livro de Deuteronômio e lê. Amém? Você vê que bênção maravilhosa. Agora, nós vamos lá no Deuteronômio 28, 15. Lá falou se obedeceres. Aqui está falando o quê? Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Essa palavra quem falou foi Deus. Maldito serás tu na cidade e amaldiçoado serás no campo. Preste bem atenção. O Senhor disse lá: o reino da luz, o reino de Deus, tem todos os anjos, arcanjos, querubins para abençoar você. E ali estava, se obedecer, todos eram abençoados. Amém? Assim como no império das trevas tem os principados, as potestades, os dominadores, as hostes do maligno para te amaldiçoar. Amém? Amém? Para fazer cumprir tudo que está escrito ali. E eu me impressionei com a lista de maldição. Amém? Eu me impressionei com a lista de maldição. É o que acontece hoje. Amém? As maldições. É horrível. Aí o que aconteceu? A palavra fala que todos, não fala só um nem outro. Quando a Bíblia fala, a Bíblia é real. A palavra fala que todos quebraram a lei. Todos desobedeceram, então todos foram amaldiçoados. Todos foram amaldiçoados. Até a terceira, quarta geração. E o que acontece? Todos foram amaldiçoados e todos foram destituídos da glória de Deus, separados de Deus. A Bíblia fala. Amém? Então, o que fazer? Amém? Todos nós. Amém? Todos nós. E as famílias, as gerações perecem. As gerações amaldiçoadas com todos os tipos de maldição. Por isso há destruição. Por isso há horrores. Por isso há doenças. Por isso há vícios de droga. Por isso há família destruída. Por isso há mortes prematuras. Por isso é as pestes. É tudo pela maldição. Amém? Tudo veio pela maldição, pela quebra da lei, pelo pecado. Tudo isso veio, porque todos pecaram, todos falharam, todos quebraram a lei. Amém? Todos transgrediram a lei. Então todos condenados. Todos nós condenados. Todos nós amaldiçoados. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Porque o inimigo, ele fez realmente, ele arquitetou o seu plano de fazer o homem pela iniquidade, fazer o homem quebrar a lei, fazer o homem transgredir a palavra pela iniquidade. E o que acontece? O que é iniquidade? Iniquidade é a maldade, é o pensamento ruim do seu coração.
é o que você tem, a maldade. Então, essa iniquidade, ele brotava de geração a geração. Amém? Por exemplo, se seu bisavô cometeu assassinato, derramou sangue, fez derramamento de sangue, através disso, esses demônios, fazia essa raiz brotar na outra geração do seu pai, ali havia outro assassinato, havia outro derramamento de sangue, as outras gerações já estavam condenadas, e assim ia prosseguindo. E assim prosseguindo. Jamais as famílias iam escapar. Por isso, condenados todos estavam. Amém? E não tinha quem as livrasse, não tinha quem nos livrasse. Por causa de quê? Pela palavra. Amém? Pela palavra. Pela palavra de Deus nem tinha como nos livrar. Mas, vamos lá, João 3,16. Agora começamos a parte boa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, louvado! Essa palavra é bom demais, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Essa vida eterna não é só a vida após a morte nossa, irmão. A vida eterna que Ele está nos dando é a vida de paz, alegria e felicidade neste plano. Amém? Não é depois da sua morte, mas é nesse plano. A vida eterna que Jesus trouxe, porque Ele diz lá em João 10,10. Vamos lá. João 10,10. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Tem tradução que fala vida abundante. Quero essa tradução, se puder colocar. Aleluia. Louvado seja, eu acho que é a Almeida, né? Aleluia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, alguém tem vida abundância doente? Alguém tem vida abundante miserável? Não. Alguém tem vida abundante em pânico, em esquizofrenia e outros tipos de mal? Não. Não tem. E todo homem estava condenado a isso, a ter doença, a ter todo tipo de mal do mundo, todo tipo de mal das condenações do mundo, porque doença, morte prematura, todo tipo de morte, sofrimento são condenações do mundo. Amém? Amém. E ninguém tem vida abundante sofrendo essas coisas. Ninguém. Amém? Ninguém. Então, mas Jesus aqui ele está fazendo uma afirmação para mim e para você. Eu vim. Eu vim. O ladrão, que é o capeta, que é o demônio, que é o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E essa vida é a vida eterna nossa. Amém? É a vida eterna nossa, a vida com abundância, a vida de paz, de alegria, de felicidade e de tudo. Amém? Amém. Só que lá em João 3,16 está escrito: Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É todo aquele que nele crê. Amém? Por isso é a
nós achamos que muita gente acha que até Jesus não fez nada. Mas onde há incredulidade não tem como o benefício da bênção de Jesus. Amém? É para todo aquele que nele crê. Amém? E ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. Mas como se dá isso? Como se deu isso? Aleluia. Se deu isso através da redenção. Através da redenção. E a palavra fala que Jesus é o nosso redentor. O que significa redenção? Redenção é quando se paga um preço para um resgate. Amém? Jesus pagou um preço para nos resgatar. Resgatar de quê? Da maldição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o nosso redentor. Ele pagou para o nosso resgate de lá da maldição. A palavra fala que ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. Amém? Ele fez isso para mim e para você. Ele fez isso. Amém? Ele é o nosso redentor e ele pagou o preço. Ele pagou o preço por quê? Ele pagou o preço pela quebra da lei. Amém? Porque lá em Mateus 5,15, Mateus 5,15, hoje estou dando canal. É não. Mateus 5,15. Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. É 17. 17. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém? Amém. Por que a maldição veio? Ele veio pela quebra da lei ou da palavra de Deus. Amém? Amém. Propriamente ele veio pela quebra da lei, porque lá no Deuteronômio fala: se me obedeceres e tiver o zelo de cumprir tudo, você vai ser muito abençoado. Amém? Amém. Mas se você não cumprir, você será amaldiçoado. Amém? E o que Jesus fala? Eu não vim para acabar com a lei, que a lei não se acaba. Quando existe uma lei, essa lei tem que ser aplicada e cumprida. Quando é lei, ela tem que se cumprir. Amém? Amém. Gente, não acaba com a lei. Se, por exemplo, em Vazagante surgir uma lei, ninguém vai conseguir acabar com ela. Eu não vou obedecer ela vai sumir. Não acontece isso. Amém? Não vai acontecer isso. O que acontece? Para Jesus nos tirar, nos libertar da maldição que a lei nos condenou e nos amaldiçoou, o que ele fez? Cumpriu em nosso lugar. Como ele cumpriu em nosso lugar? Pagando o preço, pagando a pena. Amém? Amém. Pagando todas as consequências. Ele pagou a consequência de cada um mandamento. Amém? Ele pagou a consequência da quebra da idolatria. Ele pagou a consequência, quer dizer, da idolatria, da feitiçaria, de não matar, de não adulterar, de não mentir, de não levantar falso testemunho. Ele pagou o preço. Amém? Ele cumpriu a lei. Quando uma lei é cumprida, quando há um cumprimento da lei, não existe mais consequência. Ninguém pode sofrer consequência de uma coisa que ele cumpriu, de uma lei que ele cumpriu. E se você cumpriu a lei, você não deve mais nada a ninguém. A ninguém. Se você cumpriu a lei, você é totalmente liberta dela. Aleluia. Porque você cumpriu. Amém? Amém. E o que a palavra fala? Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei
Amém? Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus nele, em Cristo Jesus. Amém? Jesus, ele não cometeu o pecado, mas ele se tornou pecado. E nós cometemos pecado, mas como Jesus não cometeu, e nós se tornamos justiça por causa dele, então nós se tornamos justiça. Amém? Jesus teve o que nós merecíamos. A condenação, a morte, tudo que nós merecíamos. Jesus sofreu. E nós hoje usufruímos do que ele merecia, do que ele merece, por ser santo, das bênçãos. Amém? De todas as bênçãos. Hoje nós temos que usufruir disso. Amém? Porque Jesus sofreu. Ele não merecia sofrer. Ele não podia morrer daquele jeito, mas ele morreu. Ele sofreu, ele já fez isso. Para nós nos tornarmos justiça dele, justiça do Pai através dele. Amém? Nós somos, você é, eu sou a justiça de Deus através de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Isso significa para nós no nosso dia a dia, no nosso viver. O que significa isso? Significa que nós somos isentos das coisas do diabo. Amém? Se você quer nisso, você é isento. O inimigo não pode te tocar. Porque você é a justiça de Deus. Ele não, lá no livro de Salmos fala que não pode condenar o justo e não pode liberar o culpado diante de Deus. Então, quer dizer, nós não podemos ser condenados por nada. Assim, porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Ele já foi condenado. Amém? E nós somos justiça, nós somos justos. Ninguém pode condenar o justo. Quem que pode acusar o justo? Quem que pode condenar o justo? Quem que pode fazer o justo perecer? Não, nós somos, ninguém pode. Nós somos a justiça de Deus. Glória a Em Deus. Cristo Jesus. Aleluia. Se nós cremos, vive dessa forma. Se você crê, vive dessa forma. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim somos, mas estávamos condenados. Nós estávamos condenados, nossas gerações condenadas. Amém? Até a terceira e quarta. Minha descendência, eu condenado, minha descendência condenada. Amém? Porque houve transgressões da lei na minha geração. Amém? Houve transgressões da lei. Meus pais foram idólatras, foram viciados e foram muitas outras coisas. Amém? E assim nós estávamos condenados. Mas a palavra fala, João 3, 1 João, epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí vem, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. O diabo, irmão, quando fala assim, aquele que pratica pecado procede do diabo, por quê? Agora eu falei, o diabo, ele colocou a maldade no homem. Quando o homem foi expulso lá do jardim, desde lá do jardim, ele já fez Eva pecar, lá no jardim. Mas, através disso, ele colocou a maldade, contaminou o homem, que se chama iniquidade. Então, quando o homem está no pecado lá fazendo, é por causa do diabo.
É por causa da iniquidade que está no seu interior, dos pensamentos maus, do sentimento mau do seu coração. E é disso que gera o pecado. Amém? Então, quando ele fala que procede do diabo, é exatamente isso. Ele está falando aqui. Ele está falando assim, olha, quando você está no pecado, é o diabo que está se manifestando. Amém? Ele pegou mais, quando ele fala assim, mas o Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras do diabo. Amém? Glória a Deus. Ele foi para destruir as obras do diabo, era destruir essa raiz de iniquidade. Essa raiz que o homem fazia o homem pecar, que faz o homem pecar até hoje. Que faz o homem cair na tentação e pecar e cometer todos os tipos de atrocidade. Você pode ter certeza que é o diabo, é o Satanás. É ele, através de todos os seus principados, potestades, dominadores do mal. Espírito maligno. Irmão, esses demônios, esses dominadores, né, atacam todas as áreas. Amém? Todas as áreas da nossa vida. Se ele tem uma legalidade, ele tem uma legalidade para trabalhar em todas as áreas. Ele ataca e ele destrói. Eles são treinados, são enviados, são ordenados para isso. Para atacar, destruir. Para roubar, matar e destruir. E eles fazem isso, é a obra dele. Amém? E ele faz isso porque procede do diabo, é através da raiz de iniquidade. E essa raiz vai brotando no coração do homem, vai brotando no coração da mulher e vai praticando todo esse tipo de mal. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo. Amém? Nós lemos lá em Mateus 5,17, não precisa ir lá agora, só vou repetir, né? Que ele veio para cumprir a lei, porque foi através disso que veio a maldição. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, amém? Gálatas 3, capítulo 13. Vamos ler o 13, aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O 14. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Só até aí. Tem uns que falam as promessas prometidas e outros falam o Espírito prometido, mas é a mesma coisa. O que significa esse Espírito prometido? É lá de Deuteronômio 28 nas bênçãos. Amém? Amém? Ele veio, quando houve a quebra da lei, a quebra da palavra lá em Deuteronômio 15, o que aconteceu? Veio a maldição, veio o mal, veio a doença, veio as pestes, veio tudo. E o homem ficou naquelas condições. Amém? Totalmente amaldiçoado e condenado. Lá em Deuteronômio 15, leia as maldições, é terrível. Terrível. Todas as coisas que acontecem hoje. Mas Jesus, ele veio. Desfez a obra do diabo. Ele veio para isso. E ele se tornou, pegou essa maldição que nós estávamos lá no livro de Deuteronômio 15 e nos trouxe de novo para o Deuteronômio 1. Glória a Deus. Amém? Para as bênçãos. Agora você fala, mas como? Porque a palavra fala que ele obedeceu. Amém? Lá é, se obedeceres, tiveres o zelo. Jesus fez isso. Jesus obedeceu. Ele teve o zelo. E obedeceu e cumpriu a lei em nosso lugar. Aleluia. Ele fez por completo. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Amém. A palavra fala, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Amém. Jesus, se ele não quisesse obedecer a Deus aqui na terra, não quisesse morrer pelo nosso lugar, ele não tinha nada a perder. Amém? Amém. Ele era filho de Deus, santo, inculpável e tudo. Ele é o filho. Mas, para ele nos libertar, nos arrancar da maldição, ele teve que passar um dano, passar uma pena, pagar o nosso preço, nos resgatar, ser o nosso Redentor. Amém? E ele veio para isso. A palavra fala que ele veio para isso. E nesse livro de Hebreus fala que quando chegou aquele grande dia, ele ficou, eu creio que ele ficou muito assim, temeroso, muito apavorado de Deus, momento que ele ia passar de terror. E a palavra fala que ele fez um clamor a Deus. Ele clamou a Deus se realmente ele pudesse passar daquilo. Mas Deus falou, filho, só tem um caminho. Ou faz ou não faz. Amém? Amém. Só tem duas opções. Fazer ou não fazer. Se ele não fizesse, nós estávamos condenados. Não tem escapatória para nós. Não para ele, mas para nós. Mas ele fala que ele aprendeu a obedecer. Ele obedeceu e falou, não, pai, eu vim para aqui obedecer. Para cumprir a lei. E ele fez isso. E por causa disso, ele falou que ele tornou-se salvação para todos nós que lhe obedecem. O que obedece a ele? Crê, obedece a palavra, confia, crê na obra dele. Amém? Pratica a obra dele. Recebe a obra dele. É esse. Nós somos salvos por intermédio desse. Amém? Amém. Nós somos salvos da condenação da lei, porque ele se tornou maldito em nosso lugar. Amém? Amém. Ele se tornou maldito, qual nós estávamos amaldiçoados. Amém? Então, se nesta noite aqui, eu e você cremos nessa obra, eu e você recebemos essa obra, nós temos o direito, nós temos a autoridade, nós temos a legalidade de nos posicionar diante de Deus e o que? Arrancar toda essa maldição. Não é quebrar, irmão. Quebrar é uma palavra muito incompleta nesse caso. Se uma coisa quebra, o que acontece? Muitas vezes pode ser refeito. Amém? Ele pode ser refeito. Se você quebra uma árvore e deixa a raiz lá, o que acontece? Ela brota. Por isso a Bíblia fala raiz de iniquidade. Mas Jesus ele não veio para fazer isso, ele veio para arrancar a raiz de iniquidade. E o que Jesus fez por nós? O que ele fez? Ele pegou nosso lugar, ele pegou todos nós fomos, morremos com ele. Aquela pessoa maldita morreu ali. Nós morremos ali. E levantamos nova criatura. Não tem como. Irmãos, não tem como nós nos contaminarmos com essa raiz de amargura. Foi uma coisa arrancada. Foi uma coisa aniquilada. Foi uma coisa destruída. Amém? Foi totalmente destruído. Essa raiz de iniquidade que faz o homem pecar, que faz o homem cair e pecar como o diabo. Amém? Amém. Então, nesta noite, irmãos, aleluia, você crê nessa palavra, como lá em João falou, que todo aquele que nele crê.
Então ninguém vai perecer. Amém? Então nós não vamos perecer. Nós, nossa família e nosso descendente. Nossa descendência. A partir de hoje, a minha, a nossa e toda a nossa geração, nossa descendência serão descendentes benditos nesta terra. Homens e mulheres benditos, homens e mulheres abençoados, aonde quer que esteja, no campo, na cidade, com todas as bênçãos. Amém? A palavra fala no livro de Efésios que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Por causa de Jesus. Amém? Por isso, vamos se colocar de pé nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou fazer uma oração, todos nós vamos orarmos. Eu vou falar, vocês repetem. Mas eu não quero que seja, irmãos, apenas uma repetição de palavra. Se você reconhece, se você reconheceu que os seus antepassados, se você reconheceu que os seus antepassados foram pessoas que cometeram idolatria, foram pessoas que cometeram feitiçaria, foram pessoas que derramou sangue, foram pessoas que adulterou, foram pessoas que mentiu, foram pessoas que levantou. Então, se você reconhece isso nos seus antepassados, hoje você vai fazer uma confissão diante de Deus, com o seu coração como: sim, Pai, eles cometeram isso, sim. Eles transgrediram, eles fizeram isso, mas a partir de hoje, nenhuma legalidade dessas maldições tem mais poder na sua vida, na sua família, na sua geração. Glória a Deus. Amém? Nenhuma mais. Porque hoje você vai reconhecer e hoje você vai fazer uma confissão. Amém? Quando, irmãos, quando você desce as águas, você confessa a Jesus, você garante sua salvação espiritual, salvação da sua alma. Glória a O inimigo Deus. não tem mais poder. Mas quando você faz uma confissão para o irmão, quando você confessa, o que acontece? Você tira toda a legalidade do inimigo roubar a sua vida abundante nessa terra. Amém? O inimigo ele tem como roubar a sua vida abundante, trabalhando na sua vida por pecados encobertos, por coisas que estão nas trevas ainda. Quando você fala, você tira do oculto, você tira das trevas e põe na luz. E quando está na luz, não tem como ele trabalhar mais. Amém? Não tem como ele trabalhar, porque houve ali uma confissão. Amém? Houve ali um reconhecimento. Então eu vou fazer, nós vamos fazer essa oração. Mas eu não quero que seja apenas que você fale da boca para fora. Mas eu quero que você reconheça que essas práticas teve na sua família, na sua geração, ou na geração dos seus bisavós, avós, pais. Amém? Amém. Você faz essa confissão. Amém? Amém. É uma confissão. Aleluia. E você pode fazer de olhos abertos, pode fazer de olhos fechados, mas eu quero que você faça crendo. Amém? Crendo mesmo, reconhecendo, sabendo que seus antepassados transgrediram contra Deus. Eles adoraram imagem que Deus falou que não era para adorar. Eles trocaram Deus para outros deuses, para as entidades, que não era para fazer. Ele derramou sangue inocente, sangue de uma pessoa, deixou órfão, deixou viúva, deixou filho sem pai, sem mãe. Às vezes tirou vida de uma esposa, de uma mulher. Eles fizeram isso. Eles transgrediram contra Deus, contra a palavra de Deus. Eles não honraram suas famílias, seu pai, sua esposa, seu esposo, cometeram adultério. Eles prejudicaram o irmão, uma irmã com falso testemunho, mentiram. Então isso o que acontece? Transgrediu a palavra. Mas hoje haverá esse reconhecimento. E o inimigo não vai poder mais trabalhar na sua vida e nem na sua descendência.
Glória a Amém? Deus. Aleluia. Porque o pagamento dessas transgressões já foi pago lá na cruz. Glória a Deus. Todo o Aleluia. pagamento dessas transgressões foi pago lá na cruz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou falar e todos vão repetir com fé. Amém? Com fé. Se quiser fechar o olho, pode fechar. Se não, pode ser aberto. Aleluia. Estão todos ouvindo bem, né? Amém. Então todos repetem. Pode ser com voz alta. Com voz alta é melhor. Amém? Amém. Pai, Pai, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, Pai, proteção especial da família. proteção especial da família. Coloco eles Coloco eles invisíveis. invisíveis. Guarda os animais, Guarda os animais, as empresas, as empresas, que nenhum dardos inflamados do maligno e nenhum dardo inflamados do maligno possa atingi-los. possa atingi-los. Que os anjos Que meus anjos possam estar aqui. possam estar aqui. Senhor, Senhor, Deus e meu Pai, Deus e meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu reconheço eu reconheço que os meus antepassados que os meus antepassados deixaram um legado de bênção para a minha vida. deixaram um legado de bênção para a minha vida. E também reconheço, E também reconheço, pela ignorância pela ignorância deles, deles, de não reconhecer de não reconhecer o Senhor como Deus, o Senhor como Deus, nem o seu Filho Jesus nem o seu Filho Jesus como Senhor, como Senhor, e não obedecer a tua palavra, e não obedecer a tua palavra, e que por ignorância e que por ignorância eles fizeram o que era mal o que era mal perante o Senhor, perante o Senhor, e deixaram um legado de maldição um legado de maldição para a minha vida para a minha vida e para os meus descendentes. e para os meus descendentes. Mas nesta hora Mas nesta hora tenho a minha vida tenho a minha vida alinhada alinhada com o Senhor, com o Senhor, como filha do Senhor. como filha do Senhor. Abrimos a boca Abrimos a boca para renunciar para renunciar às heranças malignas às heranças malignas que deles recebemos. que deles recebemos. Faço isso Faço isso diante diante do trono da graça, do trono da graça, confiadamente, confiadamente, porque a partir do sacrifício lá na cruz, porque a partir do sacrifício lá na cruz, onde Jesus onde Jesus tornou-se maldito, tornou-se maldito no meu lugar, eu posso chegar eu posso chegar colocando as minhas maldições trocando as minhas maldições por bênção. por bênção. E assim como E assim como um dia levei os meus pecados levei os meus e pecados troquei por perdão, e troquei por perdão, levei as minhas doenças levei as minhas e doenças troquei por cura, e troquei por cura, agora abro a minha boca agora abro a minha boca para confessar para o pecado dos meus antepassados, o pecado dos meus antepassados, renunciar renunciar e romper com elas, e romper com elas, tornando para mim tornando para mim a herança da cruz. a herança da cruz. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu reconheço eu reconheço os pecados de roubos e furtos os pecados de roubos e furtos praticados pelos meus antepassados, praticados pelos meus antepassados, negócios ilícitos, negócios ilícitos, apropriação em débitos, apropriação em débitos, fraudes, fraudes, causando prejuízo a terceiros. causando prejuízo a terceiros. Eu reconheço Eu reconheço que por causa desses pecados que por causa desses pecados deixaram um legado de perdas na minha vida
vida financeira. Deixar legado de bênção na minha vida financeira. Aonde eu não prospero. Aonde eu não prospero. Aonde o prejuízo acontece. Aonde o prejuízo acontece. Mas confessando o pecado deles. Mas confessando o pecado deles. Eu renuncio. Eu renuncio A toda herança. a toda herança. E ordeno. E ordeno Que esse espírito roubador. que esse espírito roubador Que vieram para a minha vida. que vieram para a minha vida Por causa dessa herança. por causa dessa herança Saia agora. saia agora. Pelo poder que há. Pelo poder que há No nome de Jesus. no nome de Jesus. E eu os proíbo. E eu os proíbo De agirem na vida dos meus descendentes. de agirem na vida dos meus descendentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da mesma forma. Da mesma Eu forma, reconheço. eu reconheço Que os pecados de vício. que os pecados de vício Dos meus antepassados. dos meus antepassados, A tua palavra diz. a tua palavra diz Que devemos apresentar o nosso corpo. que devemos apresentar o nosso corpo, Nossa alma. a nossa E o alma nosso e espírito. o nosso espírito Em integridade. em integridade Diante do Senhor. diante do Senhor. Os vícios praticados. Os vícios praticados Pelos meus antepassados. pelos meus antepassados Danificaram. danificaram A sua saúde. a sua saúde, Prejudicaram. prejudicaram As suas mentes. as suas mentes, Causaram perdas. causaram perdas E enfermidade. e enfermidades. Reconheço. Esses pecados deles. Esse pecado deles. Reconheço. A herança. Decorrente. No pecado. do pecado, Mas renuncio a ela. mas renuncio a elas. E na autoridade que há no nome de Jesus. E na autoridade que há no nome de Jesus, Eu os proíbo. eu os proíbo De agirem. de agirem Na vida dos meus descendentes. na vida dos meus descendentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da mesma forma. Da mesma Eu forma, reconheço. eu reconheço O pecado da promiscuidade. o pecado da promiscuidade Para a minha vida. para a minha vida E para a vida dos meus descendentes. e para a vida dos meus descendentes. Mas confessando Mas confessando o pecado deles. o pecado deles, Eu renuncio. eu renuncio A herança. a herança E na autoridade que há no nome de Jesus. e na autoridade que há no nome de Jesus. Eu ordeno. Eu ordeno Que esse espírito imundo. que esse espírito imundo Que vieram. que vier Para a minha vida. para a minha vida Por causa da herança. por causa da herança Saia. saia Agora. agora Pelo poder. pelo poder Em nome de Jesus. em nome de Jesus. E eu os proíbo. E eu os proíbo De agirem. de agirem Nas gerações futuras. nas gerações futuras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da mesma forma. Da mesma forma, Eu reconheço. reconheço O pecado de ocultismo. o pecado de ocultismo Praticados. praticados Pelos meus antepassados. pelos meus antepassados. A tua palavra. A tua palavra proíbe Consulta a demônios. consulta a demônios, Rituais demônios. rituais demônios. A ele. a eles Fizeram isso. fizeram isso. Eu reconheço. Eu reconheço Por causa dessa prática. por causa dessa prática Foi constituído. foi constituído Uma herança maligna. uma herança maligna, Foi constituída. foi constituída Uma herança de enfermidade. uma herança de enfermidade Na minha vida. na minha vida E para os meus descendentes. para os meus descendentes. Eu renuncio. Eu renuncio A herança. a herança E e ordeno na autoridade que há em nome de Jesus. da autoridade que há em nome de Que Jesus. os espíritos de loucura. E os espíritos de loucura Que os espíritos de enfermidade. e os espíritos de enfermidades Na cabeça. na cabeça E no pescoço. e no pescoço. Sai agora da minha vida. Sai agora da minha vida. Em nome de Jesus. Sai agora da minha vida. Sai agora da minha vida. Que há no nome
antepassados. pelos meus antepassados. A tua palavra diz: A tua palavra diz: não fará imagem de escultura, não farás nada de escrituras, não os adorarás, não os adorarás, não prestarás culto. não prestarás culto. E eles fizeram isso. E eles fizeram isso, Não apenas isso, não apenas isso, mas consagraram seus filhos. mas consagraram seus filhos, Deram nome aos filhos. deram nome aos filhos, Consagraram suas casas. consagraram suas casas, E construíram assim e construíram assim uma herança maligna uma herança maligna para a minha vida. para a minha vida. Reconheço Reconheço o pecado deles o pecado e deles renuncio e renuncio à herança à herança e na autoridade do nome de Jesus. e na autoridade do nome de Jesus. E eu ordeno que os espíritos imundos Que os meus espíritos que imundos vieram por causa dessa que idolatria vieram por causa dessa idolatria saia agora da minha vida. sai agora da minha vida, Pelo poder no nome de pelo Jesus. poder do nome de Jesus. Eu os proíbo Eu os proíbo de agirem de agirem na minha vida na minha vida e na vida dos meus e descendentes. na vida dos meus descendentes, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Da mesma forma, Da mesma forma, eu reconheço os pecados de derramamento de sangue derramamento de sangue praticados pelos meus pelos antepassados. meus antepassados, Homicídios, aborto, violência doméstica, violência doméstica, prática de escravidão, práticas de escravidão, todos os tipos de maldade todos os tipos de maldade que gerou em derramamento de sangue. que gerou em derramamento de sangue. Reconheço Reconheço que por causa dessas que práticas por causa dessas práticas houve um legado maldito para a minha vida para a minha vida de enfermidade, de enfermidade, de acidente, de acidente, de doenças graves de doenças graves e de morte. e de morte, Morte prematura. morte prematura. Eu renuncio essa herança e na autoridade do nome de E Jesus. na autoridade do nome de Jesus, Eu ordeno espírito de morte. espírito de morte, Sai agora. agora, Agora da minha vida. agora da minha vida, Pelo poder que há no nome de Jesus. pelo poder que há no nome de Jesus. Eu os proíbo Eu os proíbo de agir de agir na vida dos meus descendentes. na vida dos meus descendentes, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. 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 Feche os olhos agora, aleluia. Fica lá na sua canta lá na chia, lá na sua fica para maduri, caçando lá na sua, Pai, a tua palavra diz que a tua igreja tem a chave de ou ligamos aqui na terra, ligamos no céu. E o Senhor diz amém. Desliga essa herança maligna na vida de cada um que está nesta noite. Liga a herança da cruz. Vida abundante. Prosperar em tudo. Não haverá mais luta. Famílias benditas. Todo o tempo. Em nome de Jesus. Ó Deus glorioso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai maravilhoso, você é poderoso da vida. Toda a herança que Pai, eu somos meus descendentes, sobre minha família, Senhor Deus, em nome de
Aleluia, louvado seja Deus. Amém, Glória irmãos? a Deus. Aleluia, mais do que abençoado, né? Mais do que abençoado. É quando eu e você se tornarmos a própria bênção, amém? Essa é uma noite que nós saímos daqui dessa forma. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Louvado Deus. seja o Senhor. Maravilhoso, Deus abençoe a pastora Rosinete por esse trabalho lindo que foi esses 3 dias, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero aqui dar a oportunidade a você que trouxe a sua oferta, a sua ajuda, a sua contribuição, você possa estar trazendo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. E sei que hoje eu e você saímos daqui com toda certeza, com determinação, com segurança, pisando firme, amém? Pisando firme, aleluia. Aleluia, com propriedade, falamos agora com propriedade, do que o Senhor conquistou para mim, para você, e de como fomos libertos, e como é interessante a gente entender todo o envolto que está diante da lei do Senhor, não é? É legal, é maravilhoso, glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos agora essas ofertas nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida dessas pessoas que contribuíram. Receba, Senhor, agora como uma semente e liga agora, Senhor, a lei da semeadura na vida dessa pessoa para que ela tenha sempre e tenha abundância. Pai, hoje as bênçãos do Senhor correrão atrás dessa pessoa. Por isso eu peço a Ti, Pai, que seja fundamentado essas bênçãos na vida dela, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Vamos agradecer a Deus, louvado seja Deus. E depois, nós já está um horário um pouco avançado agora, mas se ainda tem alguém que veio e queira oração, você pode vir aqui, nós vamos orar, amém? Louvado seja Deus. Só vamos terminar para liberar aqueles aí, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta noite, agradecemos o Senhor por esses 3 dias, que foram tão maravilhosos, Senhor. Muito obrigado pela Sua palavra, obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe para ouvir, e obrigado, Senhor, porque essas palavras, Senhor, estão gravadas, e nós possamos acessar a hora que precisar. Por isso eu Te peço, Senhor, nesta noite, que este povo que está saindo daqui agora, ele sai com a bênção, mas peço ao Senhor que essas pessoas que estão na live agora também, Senhor, ele seja alcançado por esta bênção, alcançado por esta libertação, alcançado, Senhor, por esta liberdade, quando o Senhor disse que seu Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nesta noite, Pai, nós saímos daqui com este selo, o selo do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Pai, leva o Teu povo em paz, conduza por um caminho fiel e verdadeiro. Jesus Cristo, este caminho, concedendo a cada um uma boa noite, um bom sono, um despertar feliz, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que a paz, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja de hoje para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Senhor te abençoe.